Então, na semana passada, em Números 17 a 20, nós vimos Deus reafirmar a autoridade, tratar a rebelião e concluir com a história de Miriam e Arão. Encerrou o ciclo dos dois. E hoje nós avançamos para Números 21 a 24, onde percebemos uma mudança clara no caminho do povo. Israel vai começar a amadurecer, experimentar vitórias e aprender a confiar novamente em Deus. E também estando cada vez mais próximo da Terra Prometida. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver que vão surgir inimigos que vão tentar frustrar os planos espirituais do povo. Mas a gente vai ver aqui que ninguém pode frustrar o plano de Deus, que decide abençoar. Porque a promessa, ela avança não pela perfeição do povo, mas pela fidelidade de Deus que conduz a história até o cumprimento pleno na cruz, em Cristo. Então, vamos para Números 21. Esse capítulo é um capítulo que marca uma virada no livro. Depois de tantos anos de derrotas e punições, o povo vai começar a experimentar vitórias, e ainda que misturadas a novas crises espirituais, novas revoltas. Então vamos à leitura. Quando o rei cananeu, Arade, que vivia no Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então o ataque parte do inimigo. Israel não provocou essa guerra, foi surpreendido. E isso aqui mostra que, mesmo caminhando com Deus, o povo não está imune de conflitos. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então Israel fez esse voto ao Senhor: se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos totalmente suas cidades. Então, pela primeira vez, depois de muito tempo, o povo não murmura, não acusa Moisés e não reclama. Eles recorrem diretamente a Deus e fazem um voto que revela a dependência e a confiança nele. O Senhor ouviu o pedido de Israel, ele lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. A resposta de Deus ela é imediata. A vitória vem porque houve oração, houve consagração, obediência. E o nome aqui, o Ormá, ele significa destruição total, o símbolo da entrega total a Deus, de um holocausto. Partiram eles ao Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Então a vitória não elimina o desgaste da caminhada. O problema não é o caminho, mas a impaciência. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Outra vez o povo voltou a murmurar contra Deus e contra Moisés. E aqui eles chamaram o maná de comida miserável. Eles estão desprezando o milagre diário que Deus dava para eles todos os dias, nunca faltando comida, nunca faltando provisão. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Então o juízo vem como consequência pedagógica para eles aprenderem. As serpentes revelam que o veneno estava no coração deles, estava na língua deles. O povo foi para Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Então o povo reconhece, nós pecamos. Pela primeira vez aqui é uma confissão clara, e eles pedem intercessão, não um livramento direto. Eles entendem que erraram. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Então Deus propõe algo aparentemente estranho, bem diferente. A gente não vai ver nada parecido aqui na Bíblia. Não é um ritual complexo, mas é um ato de fé. Lembrando que na Bíblia o bronze é sempre associado ao juízo. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Então quem olhasse ficava vivo, não importa a força, o mérito ou o passado daquela pessoa. O que importava era confiar. E lá em 2 Reis 18:4, a gente vai ver que essa serpente de bronze, séculos depois, teve que ser destruída pelo rei Ezequias, porque ela se tornou um objeto de adoração, de idolatria. Mas essa serpente, ela também tem um fundo teológico muito profundo, ela aponta para Cristo, porque séculos depois ele também seria pendurado no alto de um poste para trazer a cura, para trazer a salvação. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto de fronte a Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam no outro lado do Arnon, e ficaram no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é fronteira com Moabe, entre Moabe e os amorreus. Então o texto aqui descreve uma sequência de deslocamentos, de viagens, e isso não é apenas uma questão geográfica. Isso aqui revela que está havendo avanço, continuidade e perseverança.
depois de tanta queda, o povo continua caminhando, mesmo falhando em alguns momentos. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufá e os vales de Arnon. Aqui é citado um livro chamado Livro das Guerras do Senhor. Esse livro é um daqueles livros mencionados na Bíblia, mas que não foram preservados até os nossos dias, eles se perderam. Ele é considerado um livro perdido, assim como o livro do Justo, citado lá em Josué, o Crônicas de Salomão, mencionado em Primeiro Reis, e também o livro de Natan, citado em Segundo Crônicas. Isso aqui mostra que houve várias vitórias, Deus agiu ao longo da história de Israel aqui, e essas vitórias foram todas registradas nesse livro. A fé gerando memória. E as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. O texto aqui menciona vales, fronteiras e finalmente esse lugar chamado Beer, que significa poço. Como a gente viu lá em Gênesis 16, 24, tem um poço também chamado Beer Lahoi, mas esse aqui não é o mesmo lugar. Esse poço simboliza a fonte de vida no meio do deserto. Lembrando que a importância que os poços tinham naquela época, que era um tempo que não existia água encanada, os romanos ainda não tinham criado o aqueduto, então um poço no meio do deserto era uma fonte de vida muito valiosa. Então Israel cantou essa canção: brote água ao poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço, que os líderes cavaram, que os nobres abriram, com cetros e cajados. Então saíram do deserto de Mataná. Então, diferente das murmurações, agora houve louvor, o povo inteiro participou, os líderes, os anciões, toda a comunidade, todos eles não só receberam água, mas também celebraram juntos isso daqui. De Mataná para Naliel, de Naliel para Bemote, de Bemote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Jezibom. Então o povo segue rumo às planícies de Moabe. A jornada agora continua com a renovação espiritual, o ânimo renovado e restaurado e a visão adiante. A terra prometida está próxima. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixe-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado seu território. Então Israel agora envia mensageiros para Seom, rei dos amorreus, pedindo um pedido quase idêntico ao que eles fizeram ao rei de Edom no capítulo anterior, uma passagem pacífica e compromisso de não prejudicar a terra. Isso aqui já é uma demonstração de uma maturidade diplomática de uma futura grande nação que seria Israel. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Então, assim como Edom, Seom recusa a passagem e parte para a guerra, mas aqui tem uma grande diferença. Edom só ameaçou, praticamente só botou eles para correr, mas aqui o Seom atacou realmente, a hostilidade foi concretizada. Porém, Israel o destruiu com espada e tomou-lhes as terras desde Arnon até Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Então a vitória é completa aqui. O texto deixa claro que foi Deus que entregou a terra, como isso aqui vai ser confirmado novamente lá em Deuteronômio 2:31. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado suas terras até as terras de Artom. Então Israel ocupa cidades estratégicas na Transjordânia, inclusive essa Esbom, e o território passa a ser deles por herança, não é mais um acampamento, aqui é posse. Essa terra foi dada à tribo de Ruben e parte à tribo de Gade, como a gente vai ver isso aí lá em Josué 13, e depois também se tornaria uma cidade levítica, uma cidade de refúgio. É por isso que os poetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. O fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu o ar de Moabe. Os senhores do alto Arnon, ai de vocês, Moabe, você está destruído. O povo é de Camos. Ele fez seus filhos fugitivos e suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrastamos até Nofá, até Medeba. Então, isso aqui é um cântico
antigo sobre a queda de Esbom. Israel reaproveita esse poema para mostrar que esses antigos opressores foram derrotados, eles tinham oprimido cidades anteriores. O poder humano ele é visto aqui que é passageiro. Deus muda cenário, muda a realidade. A história vira esse testemunho vivo das vitórias que Deus propõe. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar e os israelitas tomaram os povoados ao redor, expulsaram os amorreus que ali viviam. Então Israel ocupa a terra amorreia e envia espiões para Jazer. E diferente lá do Números 13, esses espiões agora não têm medo na resposta, não tem um relatório negativo. Agora a gente vê estratégia, ação e vitória com fé em Deus. O povo amadureceu espiritualmente. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. O rei Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Então Og era o rei de Bazã e ele parte para a batalha. E esse rei ele era famoso pela força, pelo tamanho, pelo poder militar. Humanamente ele era um inimigo assustador, praticamente derrotável. Lá em Deuteronômio 3 vai ser descrito que ele era um gigante. Mas o Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, um rei dos amorreus, que habita em Esbrom. Então a palavra-chave aqui é não temas. Mesmo depois de vitórias, o medo poderia surgir, sabendo que essa terra era liderada por um gigante, mas Deus já afirma: Eu já entreguei ele nas mãos de vocês, a vitória já é garantida por Deus. Então eles derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Então a vitória aqui ela é total também, o texto enfatiza, não houve sobrevivente e o domínio foi completo, o cumprimento direto da promessa feita a Abraão. A gente vê aqui uma grande mudança nesse capítulo. Israel passou de murmuradores para conquistadores, de medo para confiança e de sobrevivência para herança. Tudo bem até aqui? Então vamos avançar para o capítulo 22. Esse aqui é um capítulo que inaugura um dos episódios mais complexos e teologicamente ricos do Pentateuco, a história de Balaão. Ele era um profeta que conhecia Deus, mas lutava com o próprio coração. E aqui a gente vai ver a tensão entre a revelação, a obediência e o interesse pessoal. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Então Israel agora está praticamente às portas da Terra Prometida. Geograficamente, Moabe é a leste do Jordão, perto de Jericó. Espiritualmente, o povo já está no limiar da promessa, já está prestes a alcançar. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus e Moabe e teve muito medo do povo porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, o Balaque, o rei de Moabe, fica sabendo e observa a vitória de Israel. Aqui o texto diz, ele teve muito medo. O medo nasce da comparação. Israel cresce e Moabe se sente pequeno diante daquele povo enorme avançando e conquistando terras. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, então Moabe consultou os anciãos de Midian, de outro povo. Isso aqui está mostrando que está ocorrendo uma aliança por interesse e uma união pelo medo. Quando o pânico governa, surgem essas coalizões frágeis, que geralmente não duram e são fadadas ao fracasso. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estendeu perto de mim. Então, Balaque não era um profeta comum de Israel. Ele era adivinho, vidente, ele era conhecido regionalmente ali por esses povos de Canaã. E ele tinha uma fama de eficácia espiritual, ele era considerado infalível, o prestígio dele era reconhecido por todos. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então, Balaque, ele pede, amaldiçoa esse povo, ele crê no poder espiritual das palavras, e o rei reconhece que, além da questão militar, a guerra que ele vai travar também é espiritual. Os líderes de Moabe e os líderes de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Então, os mensageiros levam um pagamento para Balaão. A profecia aqui ela é tratada como mercadoria,
e desde o início o texto vai revelar esse conflito entre o chamado divino e a ganância. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Então, diferente de um simples adivinho, Balaão busca uma direção divina. Ele reconhece a autoridade de Deus e sabe que não pode agir sem a permissão de Deus. Isso mostra que ele conhece o verdadeiro Deus, mas ele se comunica com quem Deus se comunica com quem ele quer, apesar desse contexto dele não ser um israelense, dele não seguir fielmente a Deus. Deus pode falar com quem ele quiser. Deus veio a Balaão, ele perguntou: quem são esses homens que estão com você? A pergunta de Deus, ela não é por ignorância, Deus é onisciente, mas ele quer levar Balaão à reflexão, para Balaão falar para ele quem são essas pessoas, ele está provocando a consciência dele. Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Então o Balaão explica o pedido de Balaque para Deus. Ele relata corretamente o desejo de amaldiçoar Israel. Mas aqui tem uma sutileza, tem uma malandragem da parte dele. Ele não menciona que vai ser pago para isso. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Então a resposta de Deus ela é clara e direta, sem ambiguidade, sem negociação. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Então Balaão comunica meia verdade para eles, que Deus não permitiu ele ir, mas ele não diz que Deus abençoou o povo. O Balaão protege a própria reputação, ele quer continuar aberto para futuros negócios com Balaque. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Então, Balaque não aceitou a recusa, ele envia novos mensageiros, mais numerosos, mais importantes e mais influentes. A tentação agora vai vir pelo status. Ele mandou os influencers com conta verificada falar com o Balaão agora. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim. Então a proposta ela é direta, nada te impeça de vir. A pressão emocional e social aqui seria um suicídio de carreira para Balaão negar esse pedido. Porque eu recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Então a recompensa ela é ampliada. Recompensarei generosamente, farei tudo o que disseres. A sedução financeira e de poder aqui também. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Então, Balaão soa bonito, espiritual, fiel, mas o coração dele negocia. Ele está movido pelo interesse ainda. Agora, fiquem vocês também aqui essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Então ele pede para consultar Deus de novo. Deus já tinha dado a resposta antes, mas Balaão quer talvez outra resposta. E Deus permite ele ir, não porque aprova, mas porque respeita a escolha dele. Deus sabe do coração dele, sabe que a vontade de Balaão era ir realmente. E não tem nada mais terrível que a gente possa ouvir de Deus do que a frase: seja feita a tua vontade. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Então o Balaão já se levantou cedo, ele não hesita, isso já mostra que ele já estava com vontade de ir para lá faz tempo. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se a caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Então aqui surge a grande tensão. Deus permitiu ele ir, mas Deus se ira quando ele vai. Isso é até contraditório, é um paradoxo, mas por que disso? Porque Balaão ele foi sem submissão e sem arrependimento, ele foi movido pela ganância, e a permissão é muito diferente de aprovação. Deus permite o homem pecar, mas nem por isso se agrada disso também. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com o muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele.
Por isso ele bateu nela de novo. Então a jumenta vê o anjo, mas Balaão não. Aí 3 vezes ela vai desviar do caminho, e o profeta está mais cego que o animal. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então a jumenta se deita dessa vez e Balaão reage com violência. Quem deveria discernir o espiritual, o profeta aqui, perde o controle emocional e parte para a agressividade. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você para que você batesse em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou eu sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. O mais interessante é que ele não se espantou, ele continuou conversando com ela. Deus abriu a boca da jumenta para argumentar com lógica. Ela tinha muito mais lógica que ele, e a ironia aqui é total. O profeta aprendendo com o animal. Ele falava diretamente com Deus, Deus respondia a ele, mas ele precisou de um animal para abrir os olhos dele. Isso aqui é proposital do texto, a intenção é a humilhação espiritual, porque tudo isso aqui ocorreu na frente dos 2 servos que viajavam com ele. O problema não é a falta de revelação, mas é a falta de submissão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Então Deus abre os olhos de Balaão, ele vê o anjo com a espada, e agora percebe, a jumenta salvou a vida dele. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho. Agora, para me impedir de prosseguir. Agora, se estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Então Balaão, ele admite o pecado dele, mas essa é uma confissão incompleta, não há um arrependimento profundo, só o medo da morte, medo do perigo que ele estava correndo naquele momento. E o anjo permite que ele vá, mas com certos limites. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite de seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente, por que você não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Gileade-Ruzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes, e com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Monte Baal, onde viu uma parte do povo. Então Balaque recebe Balaão com festas e sacrifícios, mas aqui fica claro, Balaão não controla mais a situação. Na verdade, ele nunca controlou, era sempre Deus que estava no controle. E esse capítulo ele mostra que dom sem caráter ele é perigoso e a revelação sem obediência também é vazia. E a religiosidade sem rendição ela é ilusão. Balaão ele conhecia Deus, mas não se submete plenamente à vontade dele. Ele tenta manipular a vontade de Deus a favor dele. Tudo bem até aqui? Então vamos para número 23. Esse aqui é uma continuação direta da narrativa de Balaão. Esse capítulo mostra que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus decidiu abençoar, vai ser abençoado. E aqui a gente vai ver esse confronto, a vontade humana contra a vontade de Deus e a vontade de Deus prevalecendo. Balaão disse a Balaque: construa para mim 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão manda construir 7 altares para oferecer sacrifício. O número 7 ele indica totalidade, extremamente tudo parecia normal e espiritual, mas o coração dele ainda era dividido. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele revelar, eu contarei a você. E foi para o monte. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares e cada altar oferecia um novilho e um carneiro. Então Balaão se afasta para buscar revelação, ele vai para o monte orar. Deus se encontra com ele, e isso aqui mostra que mesmo nessa situação ambígua,
essas pessoas podem ser usadas por Deus. A gente viu no capítulo passado Deus usando até mesmo um burro para que a vontade dele se cumprisse. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dele essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de um holocausto e com ele todos os líderes de Moabe. Então Deus coloca as palavras na boca de Balaão. Ele não vai lá para falar o que quer, ele vai falar o que Deus quer. Então Balaão pronunciou esse oráculo: Balaque trouxe-me a Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Então, aqui está o princípio central desse capítulo. O decreto de Deus ele é superior a qualquer tentativa humana contrária. Dos cumes rochosos, eu vejo dos montes e eu avisto. Vejo o povo que vive separado e que não se considera como qualquer nação. Então, aqui Israel é descrita como o povo que vive separado. Não se trata de um isolamento geográfico, mas de identidade espiritual. A separação para Deus, como a gente viu várias vezes ser mencionado lá no livro de Levítico. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então, aqui, Balaão admira o povo, ele mostra essa admiração, ele reconhece crescimento, bênção, futuro. Ele faz até referência à bênção que Deus proferiu a Abraão, falando do pó da terra, da infinidade das estrelas, e ele expressa também um desejo pessoal, morrer a morte dos justos, mas ele não quer viver como justos, ele quer só o fim, só a recompensa, mas sem viver o processo, sem viver o meio. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que eu não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Então Balaque ficou frustrado aqui, o resultado foi oposto. E Balaão responde com realidade aqui. Ele foi franco, ele disse: falarei o que o Senhor disser, ele não vai temer a verdade. Balaque disse-lhe: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos. Aí e dali amaldiçoe esse povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaque leva Balaão para outro local, o campo de Zofim no Pisga, e talvez ele pensa, talvez aqui funcione, é uma tentativa humana de manipular o espiritual. Balaão disse a Balaque: fique aqui no lado do seu holocausto enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. E, encontrando-se com o Senhor, com Balaão, pôs uma mensagem na sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Então, novamente, 7 altares, novamente 7 sacrifícios, e Deus volta a falar, mas o ritual não substitui a obediência. Ele voltou e o encontrou do lado de seu holocausto, com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor lhe disse? Então ele pronunciou esse oráculo: levante-se, Balaque, ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então aqui Balaão está proclamando uma das declarações mais fortes da Bíblia, que a gente vê até em músicas. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus ele é imutável em seu caráter e em sua promessa. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Então ele confirma que a bênção já foi dada, não pode ser revogada, e Deus vê Israel com graça. Não porque Israel é perfeito, a gente viu várias falhas ao longo desses capítulos, mas porque Deus é fiel às promessas dele. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm força de boi selvagem. Então Israel aqui ela é comparado com o boi selvagem, uma imagem de força, de poder. Não há magia que eu possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, se levanta como leão, que não se deita, até que devore a sua presa, e beba o sangue de suas vítimas. Então, nenhuma feitiçaria funcionaria contra Israel. O poder espiritual do mal ele é impotente diante do propósito de Deus, da nuvem de Deus que acompanha e protege o povo de Israel. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo que o Senhor disser? Então o Balaque, frustrado, decepcionado, ele pede: não amaldiçoa nem abençoa, não faça nada, mas
Balaão responde: só farei o que Deus disser. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Mesmo após duas negativas, ele está insistindo. A esperança dele é irracional. Ele deve ter pensado, talvez, que mudando de lugar, mudaria o Wi-Fi do céu e viria uma resposta diferente. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê todo o deserto de Gesimon. Balaão disse, então eles vão lá para o Peor. Esse Peor é um lugar que mais tarde vai se tornar símbolo de idolatria e imoralidade em Números 25. Ele já era um ambiente, então, com uma atmosfera negativa, um poder espiritual do mal aqui. Balaão disse a Balaque: edifique-me 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Então Balaão vai repetir o ritual: 7 altares, 7 sacrifícios. Isso aqui é uma rotina religiosa sem transformação interior. Como ir ao culto todos os domingos, cantar os louvores decorados, ir lá na frente no apelo, mas quando sai da igreja ser exatamente a mesma pessoa. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Então, Balaque obedece, mas o texto deixa assim a resposta clara do que acontece aqui. Isso vai criando suspense para o próximo capítulo. E a gente vê aqui que Deus não muda a sua palavra, a bênção não pode ser revogada, porque ninguém frustra os planos de Deus. E esse ritual não substitui a verdadeira rendição. E nós vimos aqui que Balaque está tentando controlar Deus, Balaão tentando negociar com Deus, mas Deus permanecendo soberano na promessa dele. Tudo bem até aqui? Então vamos para o capítulo 24, que é o clímax da história de Balaão. Aqui ele deixa de tentar manipular Deus de uma vez e passa a falar sobre instrução direta do Espírito, proclamando as bênçãos messiânicas e proféticas a respeito de Israel. Esse aqui é um dos capítulos mais densos de profecia do Pentateuco. Ele é carregado de vários significados profundos. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então, pela primeira vez, Balaão não tenta manipular Deus, ele entende, Deus já decidiu. Não há mais encantamentos que possam tentar manipular o resultado. A natureza de Deus ela não pode ser manipulada pelo homem, como disse o C.S. Lewis lá no Crônica de Nárnia, ele não é um leão domado. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Então o Balaão olhou lá para Israel, acampada, aquelas tribos organizadas, divididas, como a gente viu nos primeiros capítulos, e essa ordem trouxe para ele a imagem dessa maturidade espiritual. Deus se agrada da organização. Deus não é um Deus de confusão, de bagunça, de auê. E ele pronunciou esse oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Então agora não é mais uma técnica, não é mais uma performance. Agora ele está agindo com unção, a fonte da profecia mudou agora. A palavra daquele que ouve as palavras de Deus, aquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, aquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são suas tendas, ó Jacó, e suas habitações, ó Israel. Como vales estende-se, como jardins às margens de rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Então, Balaão está descrevendo Israel com vários férteis, jardins, árvores. Ele está trazendo uma linguagem de prosperidade e vida ao ver Israel. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag e o seu reino será exaltado. Então ele fala de realeza e domínio, isso aponta para o futuro reinado davídico e depois reinado messiânico. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força de boi selvagem, devoram nações inimigas, despedaçam seus ossos. Com suas flechas os atravessam. Então Deus é apresentado como um Deus guerreiro, libertador. Israel vence porque Deus luta as batalhas deles. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousa despertá-los? Sejam abençoados os que o abençoarem e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Então a bênção de Abraão ela é reafirmada aqui, benditos os que te abençoarem. Isso aqui é a promessa de Gênesis 12 entrando em ação. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo palmas das mãos, ele disse: eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Então Balaque se enfurece e bate palma, como se ele estivesse dizendo: como é que é? Não era para fazer isso daí que eu ia te pagar.
o orgulho dele ferido, ele reage com raiva. Agora fuja para sua casa. Eu disse que daria a você generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Então, ele acusa Balaão de perder a honra, porque para Balaque a honra se resume a dinheiro e poder, não a fidelidade a cumprir e obedecer a Deus. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu bem que avisei aos mensageiros que você me enviou. Então Balaão está lembrando que ele tinha sido transparente desde o começo, que ele ia se limitar a fazer o que Deus mandasse ele fazer. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. Devo dizer somente o que o Senhor disser. Então ele reafirma que não poderia ultrapassar a vontade de Deus. Isso soa irônico, dado ao histórico dele de várias vezes tentar manipular a vontade de Deus, distorcer as verdades. Agora estou voltando para meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que esse povo fará ao seu povo nos dias futuros. A Balão agora vai anunciar, vou declarar o que virá. O foco sai do presente e vai para um futuro profético a partir daqui. Então pronunciou esse oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, aquele cujos olhos veem claramente, aquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento do Altíssimo, aquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, aquele que cai prostrado e vê com clareza. Então Balaão, novamente, ele se apresenta como o homem de olhos abertos, aquele que ouve as palavras de Deus, que tem visões do Todo-Poderoso. Ele reconhece que agora ele está falando sobre revelação direta. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará a fronte de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Então a visão dele agora é uma visão de futuro. A estrela simboliza a realeza, a autoridade, glória, e o cetro ele indica o governo legítimo. Isso aponta inicialmente para Davi, mas se cumpre plenamente em Cristo. E os magos do Oriente, lá em Mateus 2, possivelmente eles conheciam essa profecia, eles tinham ouvido falar disso aqui, porque eles buscavam a estrela do rei. Aqui é uma linha de conexão, então, entre Números 24 e o nascimento de Jesus. Edom será dominado, Seir seu inimigo. Também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Então aqui fala da derrota dos inimigos. O Messias também é um rei vitorioso, não apenas o Salvador, mas o governante. E o governante que vem de Jacó e excede o domínio completo, a realeza universal. Balaão viu Amaleque e pronunciou esse oráculo. Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será destruição. Aqui o verbo ver não significa que ele viu o território amalequita. Isso aqui vem do hebraico ra, que no sentido de visão profética, de visão de futuro. Amaleque é citado primeiro porque foi um inimigo histórico de Israel lá desde Êxodo 17, quando eles tinham acabado de sair do Egito, e Deus declara, eles vão ter um fim definitivo. Isso mostra que a oposição persistente ao povo de Deus vai ter um prazo de validade. Depois viu os queneus e pronunciou esse oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia, vocês, queneus, serão destruídos quando Azur os levar prisioneiros. Então, aqui, esse povo que parecia seguro, habitando nas rochas, ele está passando por uma falsa sensação de segurança, porque nenhuma fortaleza humana é eterna e não tem nenhuma fortaleza intransponível para Deus. Finalmente pronunciou esse oráculo. Há quem poderá viver quando Deus fizer isso. Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será destruição. Aqui ele fala de impérios futuros, que tinha aponta para potências do Mediterrâneo, mais tarde para Roma, e Deus antecipa a ascensão e queda de vários impérios que viriam ao longo desse período. Então Balaão se levantou e voltou para a casa de Balaque e seguiu o seu caminho. Então Balaão parte, ele vai embora, e Balaque volta para casa sem conseguir o que queria, sem acordo, sem maldição, sem vitória. E Deus venceu, porque Deus governa todas as nações, nenhum império aqui, como a gente viu, é eterno, e a segurança fora de Deus ela é uma segurança falsa, uma ilusão. A história está nas mãos de Deus, e essa história toda de Balaão, a gente pode tirar a lição que o dom sem submissão ele é perigoso, a bênção não pode ser anulada nem cancelada. Deus fala até por meio de quem não é fiel, como a gente viu aqui, e o plano de Deus ele é inabalável, apesar de ser usado por Deus. Balaão ele vai ser uma figura responsável pela queda moral de Israel lá em Números 25,
Isso mostra que profetizar corretamente não é o mesmo que viver corretamente. Pessoas incorretas, pessoas podem servir a Deus, podem ser úteis, mas em determinado momento elas podem cair, podem ter um desvio de caráter. Tudo bem até aqui? Então, para finalizar, eu quero complementar o estudo de hoje com a leitura de Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, Balaão, a gente viu que ele, né, ele é um personagem que não ficou no passado. Se a gente trouxer uma reflexão, Balaão ele vive em nós, porque em todo momento nós parecemos com ele, nós conhecemos a vontade de Deus, ouvimos a voz de Deus, mas somos tentados a negociar, a insistir, a tentar dar um jeitinho para que o céu concorde com os nossos interesses pessoais. Balaão ele queria a bênção de Deus, mas sem abrir mão das vontades dele. Deus não é manipulável e, como dito pelo Rodrigo Bibo lá no livro dele, O Deus que Destrói Sonhos, não tem essa de que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, não tem essa teologia da Xuxa. O caminho da maturidade espiritual não é convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas aprender a alinhar a nossa vontade com a dele. Se os planos dele vão ser sempre melhor do que qualquer plano que a gente possa arquitetar. Amém? Amém. Obrigado, Marcos. Amém. Obrigado a todos que participaram hoje. Amém. Semana que vem tem mais, semana que vem vamos avançar, o povo já está quase chegando na Terra Prometida. Até semana que vem, obrigado a todos, Deus abençoe.